Hoje nós vamos avaliar os primeiros 100 dias do governo Bolsonaro. No meio político a gente considera como um período de lua de mel. E será como é que está a lua de mel do nosso presidente? Ele foi eleito com a proposta de colocar em cargos técnicos as pessoas técnicas, sem ideologia. E foi eleito também com a prerrogativa de diminuir o número de ministérios até no máximo 15. Será como que está sendo essa implementação? Quando o administrador toma frente da instituição que ele vai administrar, ele precisa de escalar o seu time, a sua seleção. Eu acredito que por mais que o administrador seja um excelente gestor, um grande filósofo, ideológico, que tem toda uma corrente teórica, até ele precisa de um time, uma qualificação técnica para conseguir tocar o seu projeto. Então uma das análises do governo Bolsonaro que a gente deve fazer é do time dele. Quem será que ele escalou para essa difícil missão de salvar o Brasil de uma crise generalizada? Vamos abordar aqui os principais nomes do governo Bolsonaro. Vamos começar citando um militar. A gente sabe que a ala militar no governo Bolsonaro é a que ainda não mostrou a que veio. Talvez é por isso que ela parece até o momento a mais sensata. Então a gente deve citar o Marcos Pontes, que é um dos poucos realmente técnicos que compõem a equipe de governo dele. Marcos Pontes é um tenente-coronel da Força Aérea Brasileira. Ele ganhou uma grande notoriedade quando no governo Lula ele foi o primeiro e único brasileiro a ir para o espaço. Então o Marcos Pontes, com essa qualificação de cientista, deu uma grande credibilidade e foi uma das cartadas do governo Bolsonaro durante a eleição. O que mais importante que aconteceu nesse ministério, que está tendo uma pouca repercussão perto da expectativa que gerou durante a eleição, o Ministério da Ciência e Tecnologia sofreu um corte de 42% do seu orçamento. Para a gente ter ideia, a CAPES só tem como garantir a bolsa para os seus pós-graduandos até o mês de setembro. Isso sem contar com os vários cortes que já vêm desde o governo Dilma nesta pasta. O secretário-geral da Presidente da República também ocupa um estado de ministro. Ele é responsável pela comunicação institucional, entre outras coisas. Esse foi o primeiro ministro a cair no governo Bolsonaro. Ele teve um desentendimento quanto à política que deveria tratar a Rede Globo, teve áudios vazados, chegou a desmentir o presidente em alguns episódios e chegou a entrar em conflito com o filho do presidente, vereador no Rio, que por um momento sugeriu que o Bebiano teria algum tipo de participação no esquema de candidatas laranjas do PSL. Isso deu um clima muito ruim e o Bebiano acabou sendo exonerado do cargo sem muita explicação por parte do Planalto. Apenas agradeceu os serviços prestados e desejou sorte à nova caminhada do ex-ministro. A gente já falou de um militar, que é o Marcos Pontes. Nós falamos do Bebiano, que é um ministro ligado ao partido do Bolsonaro, então uma indicação partidária. E agora é bom a gente falar também de uma das pessoas que tem como guru o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho é uma figura tão singular que merece a gente fazer um vídeo só sobre ele. Mas a questão é que o Ernesto Araújo, que hoje é o nosso ministro das Relações Exteriores, é um grande aprendiz do Olavo de Carvalho. O Ernesto Araújo deve ter desaprendido tudo aquilo que ele estudou para a prova do concurso, porque ele chega a afirmar nos dias de hoje que nazismo é de esquerda e ele já teve que se confrontar com a opinião oficial dos órgãos alemães competentes sobre esse caso. Além disso, ele é muito estabanado na sua política internacional, porque ele faz a política internacional baseada em ideologia e vai muito ao contrário da teoria e da escola que o Barão de Rio Branco aplicou como diplomacia no Brasil, que é uma diplomacia pacífica, de diálogo com os vizinhos, de respeitar a soberania e a autodeterminação dos povos. Então, o Ernesto Araújo, ele rasga uma tradição brasileira e compromete muitas vezes relações econômicas internacionais que são boas para o Brasil, superavitárias apenas pelo viés ideológico que ele teoricamente aprendeu com Olavo de Carvalho. Então a gente tem um grande problema, ele também é um ministro que está balançando, porque ele nunca dirigiu uma embaixada brasileira antes de ser o ministro das Relações Exteriores. Seria como se uma pessoa que nunca trabalhou numa escola fosse a superintendente de educação. Essa política ideológica também gera crise na fronteira e causa uma tensão no nosso país que tem uma tradição pacífica com essas ameaças de possíveis conflitos o tempo todo por matrizes ideológicas e não econômicas. Atualmente, o ministro que eu acredito que está mais na corda bamba é o Vélez. Ele foi demitido hoje, dia 8, na segunda-feira.
antes mesmo da gente conseguir terminar essa edição da semana passada. E a gente percebe que cada vez mais as pessoas ligadas ao Olavo de Carvalho dentro do governo, elas vão ficando mais parecidas com fanáticos do que com pessoas realmente capacitadas e técnicas. Como disse a Tabata, ele apresentou uma lista de desejo no momento que era para apresentar realmente o plano da educação, o que ele devia fazer de concreto para a educação do país, que é uma pauta prioritária. Então, se o Ministério da Educação está batendo cabeça, a gente vê que a prioridade do governo talvez seja ainda o horário de verão. Fora isso, dentro do Ministério da Educação, houve uma perseguição ideológica em massa. Houve uma demissão em massa com base em matrizes ideológicas. O que acontece agora? Acontece que a gráfica que imprimiu o Enem faliu e a pessoa que poderia resolver essa situação foi demitida. Nessa demissão sem critério, abandonando totalmente a técnica e o compromisso com a gestão pública e tentando fazer uma perseguição pseudo-ideológica, o que comprometeu a gestão do órgão e hoje a gente tem um problema até para imprimir a principal prova do país. Além disso, a presidente do INEP também saiu do seu cargo. O INEP é a autarquia que gera o Enem, porque o presidente quer passar por cima de anos de tradição, quer passar por cima da própria autarquia, ele quer ter acesso ao Enem antes da aplicação da prova. Além disso, vai montar uma comissão para tentar combater a ideologia do Enem. O Vélez também é protagonista de 2 vexames públicos na história do Brasil. Primeiro, a gente deve lembrar que ele mandou as escolas filmarem os alunos cantando em hino nacional e o pior de tudo, que os alunos repetissem o slogan de campanha do então presidente. Se isso não é ideológico, o que seria? Além disso, ele ainda foi capaz de dizer que os livros didáticos das escolas vão ser reescritos para falar que a ditadura de 64 não existiu, que os militares não torturaram, que eles não perseguiram, que eles não mataram, que eles não colocaram rato na vagina de mulheres, simplesmente porque as pessoas discordavam da opinião deles enquanto estavam no governo. Esse é um crime contra a população brasileira, um crime contra a nossa história, e é muito perigoso que esse tipo de narrativa molde o caráter das novas gerações de brasileiros. É por isso que eu acredito que esse ministro é o próximo a cair. A Damares vocês já devem conhecer. Ela é a antiministra da cidadania. Com todo o respeito que eu tenho a todas as religiões, ela extrapola o mínimo necessário para a gente atuar no Estado democrático de direito. Ela também é uma ministra na corda bamba porque ela é insustentável para o tipo de política pública que ela produz. E o próprio presidente se refere com ela com muito desdém e desrespeito. O Paulo Guedes é o ministro da Economia do Bolsonaro. Ele foi a grande carta na manga que o Bolsonaro teve durante as eleições. Ele sim é técnico e formado na área da economia. Formou-se em Chicago nos anos 80 e essa filosofia econômica da Escola de Chicago dos anos 80 ainda permeia o pensamento e as políticas públicas do Paulo Guedes. Quando o Bolsonaro anuncia o Paulo Guedes como o grande posto Ipiranga da sua plataforma eleitoral, quem iria resolver todos os problemas, ele transfere a responsabilidade que é dele para um funcionário dele que seria um ministro. E esse ministro teria a chave de todas as respostas e seria indicado de maneira técnica. Acontece que o Paulo Guedes tem apostado todas as suas fichas na reforma da Previdência. E essa reforma da Previdência está muito delicada no Congresso. Ora tem o apoio do presidente, ora não tem. E a postura agressiva e arrogante do ministro tem também prejudicado essas negociações. Acontece que essa reforma atual da Previdência, ela destrói o conceito de seguridade social que a Constituição tem. Isso vale um vídeo à parte, mas a seguridade social, que é um direito constitucionalmente estabelecido, vai muito além de simplesmente colocar uma conta matemática do que você contribuiu e o que você tem que receber. Ela assegura que você, como brasileiro, vai ter uma vida digna. É por isso que aquelas pessoas que ainda não contribuíram quando ficam idosas ganham um salário mínimo. E esse um salário mínimo não é utilizado para colocar no banco, para esperar, para investir não, porque a pessoa já está idosa e é um dinheiro tão pouco que ela precisa de comprar medicamento, ela precisa de pagar Unimed, ela precisa de pagar aluguel muitas vezes, então esse dinheiro circula na sociedade. Então, essa reforma que tenta pegar esse salário mínimo e transformar em R$ 400, ela é impiedosa, ela é criminosa e selvagem. Além disso, essa reforma equipara o trabalhador que está cortando cana com o cara que está trabalhando no ar-condicionado em São Paulo. Ela não é sensível às diferenças regionais e de trabalho. Ela está a reboque de uma reforma trabalhista que foi aprovada ainda na época do governo Michel Temer, que tinha uma proposta de gerar emprego. E hoje a gente vê o que essa legislação rendeu. O desemprego está batendo recorde, o nível de precarização do trabalho está altíssimo e a crise continua generalizada. Essa proposta de precarizar ainda mais o pobre e o trabalhador, ela é insustentável na cadeia econômica e ela é covarde para a vida do cidadão brasileiro que tem na Constituição
o seu direito garantido de seguridade social, que vai além do conceito de previdência social, que é o que a lei tenta confundir a gente. Sobre esse assunto é bom você dar uma conferida aí no canal do Eduardo Moreira, que está aí na descrição, que fala sobre este e outros temas muito importantes para a conjuntura nacional atual. O ministro da Justiça também é um grande conhecido nosso, é o juiz Sérgio Moro. Era um juiz de primeira instância que ganhou notoriedade quando ele condenou e inviabilizou a candidatura do principal concorrente nas últimas eleições que ocupava a liderança das pesquisas, o que inviabilizou a candidatura do Lula e tirou ele do páreo. Então fica um pouco estranho quando o ator político que mais se beneficiou dessa prisão ganha justamente essa eleição e convida esse juiz para ocupar um lugar político. E o pior, ele aceita. Então o ministro da Justiça, hoje ocupando um cargo político, ele tem como principal agenda dele o pacote anticrime. O pacote anticrime que ele apresentou no Congresso tem basicamente duas frentes. A primeira é tipificar e criminalizar o Caixa 2 eleitoral. E o segundo, que a gente agora pode perceber que faz todo sentido, é deixar claro que a prisão em segunda instância não atrapalha, segundo ele, a presunção de inocência. Então ele quer deixar claro com essa lei que quem foi preso após a condenação em segunda instância, como é o caso do Lula, deve permanecer preso. Justamente agora que o STF tem julgado se é constitucional ou não a prisão em segunda instância. Esse pacote anticrime do Moro é uma das principais agendas e pautas do governo. O Rodrigo Maia, que é presidente da Câmara, sabe disso. E como ele está um pouco chateado porque o presidente tem ido pouco negociar a Previdência na Câmara, ele fez uma ameaça entre linhas no mundo político para o presidente. Ele cogitou a hipótese de membros importantes da oposição, como o Freixo do PSOL, ser relator desse projeto do pacote anticrime. Essa sinalização do Rodrigo Maia é muito importante, porque ela evidencia uma quebra de credibilidade entre o Executivo e o Legislativo. O governo que tem que tomar cuidado, porque a Dilma Rousseff também não deu o prestígio que o Congresso achou que merecia, e a gente viu no que deu, né? Bem, gente, a nossa proposta é fazer uma avaliação dos primeiros 100 dias do governo Bolsonaro. Essa é a parte 1 do vídeo, onde a gente analisou o time que ele selecionou, pelo menos os principais jogadores dessa seleção Bolsonaro. E no próximo vídeo nós vamos falar mais especificamente sobre o Bolsonaro e seu governo. Quando a gente analisa esse quadro técnico, quando a gente viu, a gente já consegue apontar uma das razões da queda dele na sua avaliação de popularidade. Grande parte do eleitorado do Bolsonaro está se sentindo traído, porque acreditou que as nomeações não seriam ideológicas e seriam técnicas, e que seriam nomeações que realmente proporiam alguma mudança estrutural para o Brasil. O que a gente viu na prática é que nem foram 15, foram 22, e que a maioria deles não são as principais referências das áreas, e aqueles que são, estão com dificuldades políticas para implementar suas agendas devido à inabilidade de todo o governo. O que a gente vê agora é que um presidente, um prefeito, um governador, um líder local, ele não pode ficar refém de um posto piranga. Ele tem que ter um projeto baseado no partido e na sociedade para que ele possa tocar o governo. Você ganhar o governo para depois tentar desenhar um plano de governo que nunca existiu é uma tarefa muito difícil e você precisaria de um time muito técnico qualificado para exercê-lo. O time do Bolsonaro, por enquanto, demonstrou que tem muito de ideologia e pouco de técnica. Vamos torcer para que isso mude, e a popularidade dele depende dessa mudança de relação de confiança que ele estabeleceu com o próprio eleitor dele, que acreditou e votou no 17 na última eleição. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Por favor, se ainda não se inscreveu, se inscreva. Se já se inscreveu, compartilhe esse vídeo, mande suas sugestões e comentários, e a gente se vê na parte 2. Valeu!